Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu vou falar sobre uma temática muito especial, que é o perdão de Deus. Uma das maravilhas, das maravilhosas promessas de Deus que encontramos na Bíblia é a do perdão dos pecados. Eu e você podemos ser perdoados de todos os pecados. Lá em 1 João 1,7, a Bíblia Sagrada diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, perdão é como se Deus apagasse todos os nossos pecados escritos numa folha e nos desse essa folha em branco novamente para recomeçarmos uma nova vida para com Ele. Então, há os pecados que cometemos antes da conversão e há aqueles que cometeremos depois da conversão. E daí? Como é que fica a nossa situação diante de Deus? Nós cremos em Efésios 2, 1 a 10. E esse Efésios 2, de 1 a 10, nos ajuda a resolver essa questão. Primeiro, Efésios 2, de 1 a 3. A Bíblia Sagrada nos ensina qual é a nossa situação antes da conversão. Esses versículos, eles descrevem a vida da pessoa sem Cristo. Como é que é a vida da pessoa sem Cristo? E a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, vou ler para vocês aqui. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, qual era a nossa situação antes da conversão? É o que nós vemos em Efésios 2, de 1 a 3. Esses versículos, eles descrevem a vida da pessoa sem Jesus, sem Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca que eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Está lá no versículo 3. Ou seja, todos temos uma natureza pecaminosa, é o que descreve a Bíblia Sagrada, e cometemos pecados ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. O Salmo 51, versículo 5 fala sobre isso. O Salmo 58, versículo 3. E Romanos 3, de 10 a 26, também fala dessa natureza caída, natureza adâmica, natureza pecaminosa que todo ser humano tem. Por isso nós éramos, por natureza, e a nossa natureza era pecaminosa, filhos da ira, como também os demais. Segunda verdade que nós aprendemos é que todos estão mortos nos delitos e pecados. Todos estão mortos todos estão mortos nos delitos e pecados. E a segunda afirmação que nós encontramos aqui em Efésios 2, no versículo 1. Delito significa transgressão, quebra da lei de Deus ou os princípios de Deus. E pecado significa não atingir o padrão exigido por Deus. E terceiro princípio que nós aprendemos sobre a nossa situação antes da conversão, conforme Efésios 2, de 1 a 3, é que o procedimento da pessoa sem Cristo já é determinado, já é visível. Pelo quê? Primeiro, pelos padrões do mundo. Que quando nós falamos de mundo, nós estamos falando desse sistema mundial funcionando contra tudo aquilo que é verdadeiro em Jesus Cristo, contra tudo aquilo que é contrário àquilo que a Bíblia Sagrada nos afirma. O segundo, por que o procedimento da pessoa sem Cristo é determinado? É que existe um príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, que opera na vida dessas pessoas, ou seja, eles são manipulados, enganados, engodados pelo diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Terceiro lugar é que existe um espírito que atua nos corações, na vida dos filhos da desobediência. São aqueles que vivem longe de Deus, vivem como se Deus não existisse. E em quarto lugar, por causa das inclinações que cada um deles possui, ou seja, a maneira de pensar equivocada, carnal, carne aqui significando um princípio pecaminoso que opera em nós, e dos pensamentos também, ou seja, uma vida centralizada em si mesmo e uma vida independente de Deus. É esse o procedimento da pessoa sem Cristo. Ela é guiada pelos padrões do mundo,
ela é enganada pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. Existe um espírito que atua nos filhos da desobediência e existem as inclinações, a maneira de pensar carnal, um princípio que opera na vida deles e nos seus pensamentos. E quarto, o fruto produzido por esse tipo de vida está lá em Gálatas 5, 19 a 21, que são as obras da carne. São todos aqueles pecados que revelam essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica, contrária à palavra de Deus. Mas uma outra pergunta surge quando nós tratamos desse assunto. O que acontece na conversão? É o que nós lemos do versículo 4 ao versículo 9 de Efésios. O que acontece na conversão? Em primeiro lugar, a conversão acontece quando o homem se arrepende dos seus pecados e pela fé aceita aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por amor a Ele. Segundo lugar, a nossa vida é concedida por causa da misericórdia, amor e graça de Deus. É o que nós vemos em Efésios 4 e 5. A Bíblia Sagrada diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, essa nova vida é concedida por causa da misericórdia, amor e graça de Deus para contigo e para comigo. Em terceiro lugar, as boas obras não valem nada para a salvação, porque tendo a vida já descrita, e já falamos cada característica dela, nos versos 1 a 3, nada podemos fazer de bom que seja capaz de nos levar à salvação e à vida eterna, conforme os versículos 8 e 9. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então é muito importante isso. É claro que as boas obras têm seu valor, mas não quanto à salvação. Tem seu valor como uma obra da criação de Deus em nós, como um reflexo da vida de Deus em nós. Porque a Bíblia diz no versículo 10 aqui: pois somos feitura dele, ou seja, de Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vou repetir: as boas obras não valem nada quanto à salvação. Por quê? Tendo a vista descrita, nós já falamos, no versículo 1 a 3 de Efésios, nós temos essa natureza pecaminosa, nós estávamos longe de Deus, nós éramos filhos da ira, engodados por Satanás, e não havia nada de bom em nós que pudesse nos fazer salvar por nós mesmos, ou através de ritos, religiosidade, ou qualquer coisa nesse sentido. Boas obras só vale com Cristo, e até em Cristo as boas obras levam a glória totalmente a Ele. Quarto lugar, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. É o que nós vemos no versículo 6 e 7 aqui de Efésios. Ele diz assim: juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que isso implica na nossa vida? Que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em primeiro lugar, nós temos uma nova vida. É o que afirma também Paulo em 2 Coríntios 5,17. O passado ficou para trás. Não importa o que fomos, mas sim aquilo que nós somos nele, em Cristo Jesus. Vou repetir: o passado na sua vida fica para trás. Não importa aquilo que você foi lá atrás, mas sim aquilo que você é hoje, em Cristo Jesus, aquilo que somos nele, essa nova identidade, essa nova criatura, essa nova vida que Deus preparou para nós. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, também fala sobre isso. Segundo lugar, todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus. Está lá em Jeremias 31, 34, no Salmo também 103, 12, e em 1 João 1, 7 e também 1, 9. Nós vemos isso aqui. Todos os nossos pecados foram perdoados se estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em terceiro lugar, temos uma nova posição em Cristo. Agora sim, somos filhos de Deus, conforme João 1,12, e não mais filhos do diabo, conforme João 8,44. Temos uma nova posição em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E como é que é a vida depois da conversão? Está lá em Efésios 2:10, como eu já li aqui. Somos feitura de Deus, ou seja, a palavra aqui no original é poema. Somos criados em Cristo Jesus. Em segundo lugar, essa vida nova é caracterizada pelas boas obras. Ou seja, a boa obra é tudo o que fazemos em Cristo, por amor a Cristo, para a glória de Cristo, movidos por Cristo, movidos pelo seu amor. A vida da pessoa sem Cristo não pode produzir boas obras do ponto de vista de Deus. Então, conforme Tito 3,5, boas obras não valem nada. Mas em Mateus 5,16, boas obras em Cristo sim valem para a glória de Deus. Antes não valiam nada, conforme Tito 3,5. Quanto à salvação, como se a religiosidade pudesse salvá-lo. Mas depois da conversão, depois de Cristo, as boas obras estão no plano de Deus e devem ser praticadas para a glória de Deus, conforme Mateus 5,16. Outras características dessa nova vida. Essa nova vida é eterna, conforme João 3,16. Essa nova vida é uma vida de vitória, uma vida triunfante, uma vida de vencedor. Terceiro lugar, essa nova vida é garantida por Deus, conforme Tito 1:2. Essa nova vida também é abundante, ou seja, vale a pena ser vivida. Jesus mesmo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E também essa nova vida é selada com o Espírito Santo, conforme Efésios 1:13-14 e Efésios 4:30. Nós podemos ser cheios do Espírito, o selo do Espírito está em nós, aguardando a redenção dos santos. Jesus está voltando. Essa nova vida também terá dificuldades. A Bíblia diz em Mateus 10:38, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E João 16:33, nós também teremos o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, para nos ajudar nas dificuldades. Essa nova vida também tem a presença de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz, eis que estou convosco, disse Cristo, todos os dias, até a consumação dos séculos, em Mateus 28, de 18 a 20. E também é uma vida de obediência total a Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé em Cristo Jesus, aquele que me salvou. Vou repetir, essa nova vida de Cristo é uma vida eterna, é uma vida de vitória, é uma vida garantida por Deus, é uma vida abundante, é uma vida com o selo do Espírito Santo e na plenitude do Espírito, é uma vida de dificuldades, mas com a vitória de Jesus, é uma vida da presença de Jesus, é uma vida de obediência total a Cristo. Quarto lugar que nós aprendemos é o fruto dessa nova vida. Está lá em Gálatas 5:22-23. Fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Todas essas características, esses frutos do Espírito são frutos dessa nova vida em nós. Ou seja, os frutos revelam que Jesus está em nós, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E daí, a questão do pecado, como é que fica com relação a nós? Aprenda, querido, que antes da conversão, conforme nós já falamos, nós vivíamos apagados do sangue de Jesus, longe das promessas de Deus, sem o efeito do sangue de Jesus, sem desfrutarmos dessa nova vida. Conforme nós vimos, os nossos pecados foram perdoados. Aí então, quando Jesus entrou em nós, fomos apagados, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram apagados. Entretanto, há coisas no passado que, se for o caso, precisam ser acertadas. Tais como, se por exemplo você tem uma dívida, você precisa ir lá pagar essa dívida, conforme nos afirma Lucas 19, de 1 a 10. E Romanos 13:8, que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Com relação a ídolos, a falsos deuses, toda e qualquer ligação com demônios, com ídolos falsos, precisam ser destruídas na nossa vida, conforme 1 Tessalonicenses 5:8 e Deuteronômio 5:8. Também precisamos manter uma consciência limpa diante de Deus, conforme 1 Timóteo 1, 18 a 20. Isso significa acertar a sua vida com as pessoas que você ofendeu, corrigir, reconciliar, restaurar todas as coisas. São coisas que, mesmo após a conversão, ainda estão gravadas na nossa consciência e precisam ser acertadas diante de Deus e diante das pessoas. E também precisamos
toda aquela atividade que fere diretamente princípios da palavra de Deus deve ser abandonada por nós, em nome de Jesus. E depois da conversão, continuamos com uma natureza pecaminosa, conforme diz Gálatas 5, 16 a 17, mas o pecado já não terá mais domínio sobre nós, porque já nós estamos debaixo da graça de Deus e não da lei do pecado, do medo do pecado, da morte do pecado, tá bom? Então, nós continuamos com essa natureza pecaminosa, conforme Gálatas 5, 16 e 17, né? E aí existe uma batalha espiritual travada dentro de nós. O pecado, ou seja, a nossa natureza velha ou pecaminosa, já não pode reinar sobre nós, conforme Romanos 6,12, como eu já falei, é a graça de Deus que reina em nós. E o plano de Deus é que não pequemos mais. Está lá em 1 João 2,1, né? João fala, filhinhos, olha, se nós não devemos mais pecar, né? O pecado já não pode ser algo normal na nossa vida, mas se pecarmos, diz lá João, o apóstolo João, nós temos um advogado junto a um Pai, o nosso intercessor. E se nós pecarmos, o que nós devemos fazer de maneira prática? Primeiro, nos arrependemos do pecado cometido, conforme Apocalipse 2,5, devemos confessar o pecado a Deus, conforme 1 João 1,9, devemos abandonar o pecado, conforme Provérbios 28,13, devemos acertar com as pessoas que porventura foram ofendidas, conforme Romanos 12, 17 a 18, para que sejam restauradas todas as coisas. E a conclusão de tudo isso que nós falamos baseados em Efésios 2. Nós agradecemos a Deus porque Jesus carregou na cruz as nossas doenças, dores, transgressões e pecados, conforme Isaías 53, de 4 a 5. Então, toda honra, toda glória, nós damos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. A Ele toda honra, toda glória, todo o poder. Existe perdão de Deus para você. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo Deus pode fazer novo na sua vida. Receba o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus para com você, no nome de Jesus. Amém e amém.